Olá, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma live aqui pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, que sempre está aqui trazendo um assunto importante aqui para tratar com todos. O esporte em evidência aqui no nosso Papo Esportivo aqui, que é uma promoção da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, que hoje a gente vai trazer duas pessoas. Lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, ela será a Célia Procópio, que é a presidente da Associação Mineira de Paradesporto, e a Lina Vitarelli, que é a idealizadora e uma das fundadoras desta mesma associação. Elas vão falar aqui um pouco mais sobre o voleibol sentado, como é que eles estão desenvolvendo o voleibol sentado lá em Belo Horizonte. A gente vai aqui explicar um pouco mais, aguardando elas entrarem aqui para a gente fazer o convite e iniciar o nosso bate-papo, que hoje promete muita coisa. Atenção, galera de Belo Horizonte! Vamos lá iniciar nossa live e vamos trazer um pouco do fomento do voleibol para deficiente, o voleibol sentado lá em Belo Horizonte. Aqui já entrou a Adria, que participou com a gente. Ana, boa tarde, Ana. Ana Lima, que é a fisioterapeuta da confederação. Ela cuida da seleção feminina. Um abraço, Ana. Várias pessoas entrando aqui para a gente dar início à nossa live, que trará hoje Célia Procópio, que é a presidente da AM Paradesporto, lá de Belo Horizonte, e a Lina Vitarelli, que é a idealizadora e uma das fundadoras da associação. Guedes! Oi, aguardando você aqui, viu, Guedes, para falar um pouco mais sobre essa sua carreira aí dentro do voleibol. Guedes é o técnico da seleção feminina e uma das pessoas aí que vem levando o voleibol para deficientes aí no patamar que o Brasil está hoje. Só aguardando aqui entrar o link da associação para a gente poder chamar, fazer o convite para poder entrar e dar início ao nosso bate. Será a Célia Procópio, só aguardando ela entrar, ela que é a presidente da associação. Ela vai contar um pouco mais como foi para fundar essa associação. Olá, Tudo bem? Célia! Tudo Tudo bem? Me bem? escutando bem? Agora estou, tudo ótimo. Pronto. Célia Procópio, ela é a presidente da associação AM, né, de Paradesporto de Belo Horizonte. Isso. Célia, você pode fazer uma apresentação aí, como é que funciona a associação, como foi a criação? Dando início aí à nossa live, já tem várias pessoas aí que estão ansiosas para escutar, para saber um pouco mais sobre isso. Eu queria agradecer a CBVD pelo convite. É muito importante para a gente aqui de Belo Horizonte poder mostrar o nosso trabalho e, consequentemente, incentivar outros, né? O processo de criação da AM Paradesporto começou antes de 2017. Foi com a Lina. Ela tinha já um conhecimento profissional, porque ela trabalhou um tempo com paradesporto, e só que era informal, né? Ela começou por meio da Carla Dantes, que hoje é a coordenadora do voleibol sentado, o futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral. Carla Dantes ofereceu para ela 5 bolas, um campo e uns telefones. Aí, a partir daquilo, a Lina começou treinando um atleta, perseverou durante 2015, surgiu o Lucas Rodrigues, que hoje é o nosso diretor técnico, e eles foram dando vazão àquele trabalho, até que em 2017 ela conseguiu um projeto de extensão pelo Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que é o Cefet. Lá ela conseguiu a cessão de espaço do campo.
E aí começou a crescer, só que faltava o quê? Faltava o CNPJ para competição e para inscrever em leis de incentivo, tanto a estadual como a federal. Aí, nessa equipe do futebol de 7, tinha eu, o Lucas Rodrigues, que hoje tem pós em gestão, a doutora Beatriz, que é doutora em ciência do esporte, profissional de educação física e fisioterapeuta. E aí eu propus, vamos colocar a ideia da Alina em prática. Eu escrevo o estatuto e a gente vê onde que vai dar. Aí nisso a Alina conseguiu contato, a gente conseguiu uma contabilidade maravilhosa, que é a RR Contabilidade, eu fui escrevendo e a gente, no finalzinho ali, foi no dia 29 de dezembro de 2017, a gente conseguiu o nosso CNPJ. Aí, com isso, no 2018, ali em janeiro, chegou o voleibol sentado. Por quê? Eles já são uma equipe tradicional aqui de Belo Horizonte, eles já treinavam há anos, mas faltava, né, uma instituição séria. A Alina e a Carla já tinham uma amizade, um profissionalismo ali de anos. Então, a Carla trouxe a equipe dela, que já tinha uma identidade, que é o Paravôlei Superar, ela trouxe para a Associação Mineira do Paradesporto. Em janeiro ainda veio o futebol de 5 para pessoas com deficiência visual. Um tempinho depois, a bocha paralímpica e o tênis de mesa PCD. Aí, voltando um pouquinho... Não estou te ouvindo. Não, quantas modalidades tem hoje? Hoje tem 5, mais o rugby em cadeira de rodas, que é uma instituição que se filiou à nossa. Então, são 6 hoje. E aí, contando mais um pouquinho da criação, a gente pensou ali para o estatuto que que o diretor técnico, que é o Lucas, ele já tinha, né, ele tem as coordenações das modalidades, e a gente queria fomentar principalmente a pesquisa e a área acadêmica para trazer novos profissionais. Então, ali a gente fez o Departamento de Ciências e Saúde, que é comandado pela doutora Beatriz. Que ali a gente já tem muita publicação em seminários, a Alina depois vai falar até do seminário que a gente programou para esse ano. E aí, dentro desse departamento, ainda tem o núcleo de psicologia, que é coordenado pela Graziella, e o núcleo de fisioterapia, que é coordenado pela Babi, que é a Bárbara Alves, né? O apelido dela é Babi. E nisso a gente foi crescendo. Hoje a coordenadora do futebol de 5 é também a fisioterapeuta do voleibol, e todo mundo vestiu a camisa da ideia, da Alina lá de 2015, e hoje a gente está crescendo. Basicamente foi assim que a gente surgiu. Hoje a gente tem cerca de 60 atletas. Tem sábado, né, que a gente olha e assusta, assim, tem 60 atletas treinando com a gente em 3 lugares diferentes. É assim, uma sensação muito boa. Muito boa, né? E voltando, muito boa. E assim, a Carla Dantes, voltando para o voleibol, né, ela que trouxe isso pra gente, essa oportunidade da gente desenvolver o voleibol sentado. E falando em voleibol sentado, como é que está o atual momento do voleibol sentado aí? Então, a gente está numa grande crescente. No ano passado, com o apoio, né, da gestão, orientação e aproveitando os resultados anteriores dos atletas, 6 deles conseguiram Bolsa Atleta estadual. Ou seja, eles tiveram um gás ali durante um ano de um recurso para poder investir em si mesmos no esporte. Isso foi por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social daqui de Minas Gerais, né, que é a SEDES. A gente tem o apoio da ESMEL, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que também veio com a Carla Dantes, isso a prefeitura, né? O que a ESMEL faz e a prefeitura? Eles cedem um espaço para a gente treinar, que é o Programa Superar, que é uma política pública daqui de Belo Horizonte que atende mais de 1.000 pessoas com deficiência.
Então, dentro desse espaço da quadra, a gente faz os treinos do voleibol sentado. Dentro também da prefeitura, a Carla conseguiu fazer um projeto dentro da lei estadual, que hoje é patrocinada pela empresa SADA. Esse projeto chama Vôlei Sem Limites e é muito importante, porque ele traz a remuneração para os nossos profissionais. Então, hoje a gente tem um técnico remunerado, a gente tem uma fisioterapeuta remunerada, e a gente teve sessões de psicologia ali para dar suporte aos atletas. Eles têm materiais, tiveram recursos para o campeonato, então isso é muito importante. Esse é o nosso momento, a gente está crescendo, para todas as modalidades, a gente já tem um projeto em análise na lei estadual, que é o BH Paralímpico, que ele vai contemplar todas as modalidades. Mas tem outras coisas também que a Carla vai trabalhando com os atletas ali, né, com a coordenação, com a comissão técnica. Quais são as ações em desenvolvimento, né, da associação que realiza, né, para que o estado tenha mais de uma equipe de voleibol sentado? Então, isso é algo que a gente sente muita falta aqui em Minas, é ter outra equipe. É importante, incentiva os atletas a questão da competição, né? Então, aqui em Belo Horizonte, como eu falei, a gente já está com esse projeto BH Paralímpica para dar o prosseguimento ali do ano no Vôlei Sem Limites. Há um projeto em captação na lei federal para fomentar o voleibol sentado na cidade de Governador Valadares, porque o município tem muito interesse em fomentar o esporte para pessoas com deficiência, então a gente pensou muito no voleibol sentado. Ele já está em captação. E tem também, no retorno da pandemia, né, a gente vai prosseguir com as ações de oficinas, que é algo muito importante, ir até as escolas, trazer aquele pessoal da base para começar tudo. No ano passado, com parceria da CEDESE, do CPB, do CTE, a gente levou o voleibol sentado e as outras modalidades para as escolas de Brumadinho, né, que infelizmente ano passado teve aquela tragédia da Vale. E ano passado, nos Jogos Escolares de Minas Gerais, não sei se vocês sabem, é um dos maiores eventos esportivos escolares do país, né, que é promovido pela CEDESE, e ele é a etapa anterior à etapa nacional, né? A Carla Dantes ofereceu uma oficina lá de voleibol sentado, então levando a modalidade não só para aqueles profissionais que já conhecem o paradesporto, mas como aqueles que estavam participando com os convencionais. E a principal é continuar as nossas parcerias com o interior para poder levar oficinas, levar mais conhecimento, levar até para saber que existem, né, os esportes para pessoa com deficiência, e principalmente o voleibol sentado. Você estava dizendo aí que sente um pouco falta de outra equipe para vocês poderem treinar e treinar a habilidade e o ritmo de jogo em quadra. Como é que vocês têm quantos atletas hoje praticando? A gente tem 6 atletas filiados, mais cerca de 8 atletas que estão na equipe, né? Então, esses atletas, eles já têm, são 14 atletas de idades variadas, que já estão com a equipe principalmente durante esse último ano. Aí vocês dividem a equipe para poder jogar? Isso, tem a divisão lá, que a Alina vai saber explicar melhor para essa parte técnica aí, como funciona. Certo. Célia, você estava falando aí um pouco mais. Uma pessoa, você que como foi uma das fundadoras da associação, uma pessoa que esteja assistindo a live aqui com a gente e queira montar uma associação, qual é o passo a passo? Como é que faz? Primeiro, eu pego o exemplo da Alina. Tem que ter brilho nos olhos para fazer a coisa. Sim. Tem que ter coragem. Fazer um plano na cabeça, falar, eu preciso disso, e fazer uma rede de pessoas. A Alina tem uma rede de pessoas maravilhosas ao lado dela. São profissionais extremamente qualificados, e eu falei, eles têm brilho nos olhos e amam o que faz. Sim. Amam. Então, a partir do momento que você faz isso, você parte para a questão teórica. O que eu preciso?
Ah, sim, você vai precisar de uma empresa de contabilidade por trás, porque é complicado. Tem várias burocracias ali que, eu vou ser sincera, elas não são simpáticas. Mas, além disso, tem que ter bons profissionais e pessoas que estão sempre buscando mais informações, mais conhecimento. Isso é o principal. Isso então, assim, primeiro de tudo, o que você mais recomenda? Primeiro tem que gostar do que faz, né? Tem. Não, não adianta. Tem uma professora que eu conheci nesse tempo, que eu tenho um carinho muito grande, que é a professora Cláudia Barçan. E eu sempre falo com ela, esse negócio é uma cachaça. Até 2016 eu vou ser sincera, eu não tinha ideia do que era o paradesporto. Aí veio toda aquela coisa do Rio 2016, que o Brasil descobriu isso, de certa forma. E aí eu comecei participando para tirar fotos. Eu gostava de tirar fotos na época e fui. E de repente o negócio tomou conta. Eu falei, brincando, é uma cachaça que depois você não larga. Então, assim, eu entrei num processo muito grande de aprendizado intensivão. Enquanto as pessoas levam 4 anos na faculdade de educação física, eu fui aprendendo assim, tipo, fazendo perguntas idiotas mesmo para os colegas e falei, me ajudem, me ensinem. É não ter E fui vergonha, né? juntando. Não dê vergonha, tem que fazer pergunta. Não importa se os outros acham idiotas, o importante é aprender. Isso. A associação, ela possui alguns projetos em fase de execução, análise, captação, aprovação aí dessas leis de incentivo ao esporte. Sim, aí eu falei, a gente já tem o Vôlei Sem Limites, né, com a parceria da Prefeitura e da SADA, né, que proporciona o patrocínio. Nós temos 5 em captação pela lei federal, né, de incentivo federal, que é o que eu já falei de Governador Valadares, que é o Minas para Desporto, Governador Valadares. A gente fez um para Lagoa Santa, o mesmo nome, Minas para Desporto Lagoa Santa, voltado para ecoterapia. Um outro para Contagem, chamado Minas para Desporto Contagem, que são aulas diversas, de diversas modalidades para pessoas com deficiência. Temos 2 voltados para BH, que é o Cola na Branca para Bocha e tênis de mesa, e um para o futebol de 5 e o futebol de 7, que é os talentos do futebol paralímpico. E tem esse que eu te contei, que é o BH Paralímpica, que contempla todas as modalidades, mais o rugby, que já está em análise pela lei de incentivo estadual, a gente está torcendo para sair logo. E ano passado, a CEDESE lançou um edital muito interessante para contemplar as instituições para que elas pudessem fomentar mais o paradesporto em Minas. Nós fomos uma das contempladas e a gente optou no nosso projeto por proporcionar fugiu a palavra, os transportes para os atletas poderem ir para as competições. Então, nesse processo deles irem para a competição, tá parado, né? Porque infelizmente essa pandemia parou todos os nossos planos para esse ano, mas que em breve a gente volta com tudo para as competições e proporcionar isso para os atletas. Célia, agradecemos demais a sua participação. Eu que agradeço, foi uma excelente oportunidade. A gente aqui agradece esse seu esclarecimento, que isso que você falou incentive outras pessoas que estejam em casa, tanto a prática do esporte, como para a criação de associações, para desenvolver a modalidade e ajudar a pessoas, né, com deficiência. E a CBVD, né, a Confederação Brasileira, tanto como a gente, como o presidente, Ângelo Alves Neto, está sempre às ordens para o que vocês necessitarem, qualquer dúvida, qualquer coisa, a CBVD está de portas abertas. Obrigada, eu agradeço bastante a CBVD e espero que em breve a gente possa estar junto no seminário que vocês oferecem. Você vai sair um pouquinho, mas você vai voltar, que a gente vai conversar agora com Lina, né, que é uma das Exatamente do esporte. Então você sai e depois você volta. E ela volta. Assistir. Pode deixar. Um abraço a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado.
Pessoal, como eu vinha dizendo, agora a gente vai convidar Lina Vitarelli, ela que é a idealizadora, como Célia vinha dizendo, ela é idealizadora e uma das fundadoras aqui da Associação Mineira de Paradesporto. Vou só aguardar um tempinho aí para poder convidar ela e a gente chamar e continuar esse bate-papo aí sobre a Associação Mineira de Paradesporto, sobre o fomento do voleibol sentado lá em Belo Horizonte. Como a gente já viu, tem muito assunto, muita coisa bacana para falar. Vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouco. Já fiz o convite aqui de Lina. Vou fixar o comentário aqui. Olá, Lina, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Lina, vou aqui só fixar aqui seu nome para o pessoal saber quem a gente está falando. Fixado o comentário, Lina. Lina, a gente teve uma conversa muito boa. Eu vi que você estava assistindo com Sim. Célia, né? Procopio, que é a presidente da Associação Mineira de Paradesporto. E você, como ela vinha dizendo, você é a idealizadora disso. Você começou a trabalhar, teve essa ideia e agregou pessoas para poder fundar essa associação, né? Sim, fui eu que coloquei essa dor de cabeça boa na cabeça desses 15 profissionais que estão atuando aí diretamente na gestão da Associação Mineira do Paradesporto. Eles que vêm com brilhantismo levar à frente essa ideia e estão colhendo bons frutos e muito por vir ainda para a gente poder fazer uma gestão bem qualificada do esporte para pessoas com deficiência aqui em Minas Gerais. Qual a importância desse projeto e o papel da prefeitura no crescimento do voleibol sentado em Belo Horizonte? Os projetos são fundamentais. Desde 2015, foi quando a Carla Dantes me deu aquelas bolas, aquela oportunidade. A gente vem trabalhando justamente para isso. Porque os projetos eles trazem o recurso financeiro, consequentemente as possibilidades de contratação de mão de obra qualificada e também de poder oportunizar para os atletas os melhores materiais esportivos e viagens para as competições. Então, esses projetos eles são fundamentais. Hoje não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Se a gente tem uma instituição paralímpica, a gente precisa de recurso financeiro e não podemos depender de ninguém. Então, nós temos que buscar tanto os recursos privados quanto os recursos de políticas públicas também, né? Estaduais, né? Estatais. E a Prefeitura de Belo Horizonte ela deu um show a partir do momento que ela vem, né, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, encabeçado pela Carla Dantres, que é funcionária da Prefeitura, né, é uma servidora pública, ela lança o projeto Vôlei Sem Limites, consegue fazer a captação na SADA e, como consequência, o vôlei cresce. Porque sai do amadorismo. O técnico ele tem uma carga horária, ele tem uma receita no final do mês, ele pode se dedicar, os atletas podem viajar, eles têm recurso financeiro. A gente consegue trazer uma etapa do vôlei sentado para dentro do Clube do Cruzeiro, com alta visibilidade. Então, assim, é fundamental no crescimento. Se hoje a equipe ela é coesa, a equipe ela tem um técnico há mais tempo já, o Thiago, né, que foi contratado via Lei de Incentivo ao Esporte, ele já vai fazer quase um ano de equipe. Já até entrando um pouquinho no que a Célia falou, apesar de sermos, né, de ser a única equipe em Minas, o próprio Thiago e a Carla, eles fazem parcerias com clubes de Minas Gerais que têm o vôlei convencional, e assim se dão os treinos. Todas as equipes de vôlei convencionais, quando a gente quer, né, estabelecer algo um pouco mais puxado para os atletas, um treino mais com competitividade, convida-se equipes, pode ser do Olímpico, que é um clube tradicional aqui de Minas, fizeram treinos também com o Minas Tênis Clube, com o Juvenil do Minas e outras estratégias que a Carla Dantes, junto com a equipe técnica dela, eles estabelecem. Isso tudo é viabilizado porque estamos no espaço cedido pela Prefeitura com recursos financeiros através de um programa do Estado, que é a Lei de Incentivo. Então é fundamental para o nosso crescimento. Só assim que a gente consegue, digamos assim, alcançar voos maiores. Pessoal, vocês que estão assistindo em casa, eu vi agora, quanto mais coraçãozinho você der, ou então o aviãozinho, nossa live vai sendo mais divulgada e mais pessoas podem assistir essa live e aprender um pouco mais sobre como criar e motivar pessoas para participar de uma associação, né?
Né, Lina? Isso, certeza. Lina, quais são as perspectivas da instituição e do voleibol sentado após esse período de pandemia, né? Que já tem mais ou menos aí 60 dias, né? Que está tudo paralisado. Qual é a perspectiva posterior a isso? Sim, aqui em Belo Horizonte, nós seguimos, né, diretrizes claramente da prefeitura, os decretos. Então, a própria instituição, o próprio local de treino está fechado desde o dia 16 de março. Então, são quase 60 dias sem treinar. Acho que no primeiro momento é compreender como esses atletas voltarão, né, depois desse período. Por mais que tenha um acompanhamento da equipe técnica, a Carla, como fisioterapeuta, como técnico, eles acompanham quase diariamente como estão esses atletas. A gente vai ter que, no primeiro momento, voltar, fazer um questionário avaliativo, uma pré-avaliação física, porque aquela avaliação física que foi feita no começo da temporada, ela vai ter que ser renovada. Mudou-se as perspectivas de competição, o calendário. Com todas essas alterações, o primeiro momento é realmente de uma conversa inicial com os atletas. E, em paralelo a isso, toda a equipe diretiva, junto à coordenação, busca estratégias para que a gente possa, a partir da volta, motivá-los ainda mais. Para que a gente não perca todo aquele calendário, todo o planejamento que havia sido estabelecido no começo do ano, né? Então, a perspectiva é boa, a perspectiva é de ter calma, estar ao lado dos atletas e proporcionar o melhor para eles assim que a gente retornar. Porque também é momento de tirar vários projetos que estavam engavetados, porque a partir você tem mais tempo, né? Só de fazer o home office, você já ganha aquele diário do trânsito, né? São 1, 2 horas a mais que você pode colocar em prática os projetos que estavam parados. Então a gente vê com bons olhos e acredita que nosso retorno será ainda melhor do que quando a gente parou. Como você havia explicado aí, existe uma equipe acompanhando os atletas em casa, não é isso? Sim, a própria lei de incentivo, que é o programa estruturador aqui do Estado, ela fez uma determinação, fez todo um planejamento, e as equipes que possuem projeto, a carga horária do professor, ela pode ser dividida de diversas maneiras. E uma delas é o teletrabalho. Então isso é muito bom, porque a equipe do vôlei sentado, como é contemplada com esse projeto, esse programa viabilizado através de recursos da empresa SADA, essa equipe ela está tendo um acompanhamento semanal, como se estivessem treinando. A carga horária, ela é a mesma. Então, isso é muito bom para não perder esse contato e motivar esses atletas, né, para que o retorno possa ser o melhor possível. Então, a única coisa que mudou, como para todos nós, é que o treino é em casa. Lina, a equipe já vinha participando de competições? Como é que ela estava vendo esses campeonatos que ela realiza, que ela participa? A equipe, no ano passado, participou de vários campeonatos, várias copas, iniciativas da própria confederação ou iniciativas dos próprios clubes, que foram muito interessantes, esses interclubes, né, que as instituições fizeram. A equipe ela vem crescente, assim como o vôlei em geral, né, o vôlei sentado. Então, cada vez fica mais difícil. Mas como a equipe sempre trabalhou com muito amor, mas faltava o recurso financeiro, porque a Carla ali todos os dias tentando levar aquela equipe à frente, mas com técnicos que não eram contratados, então às vezes o técnico era um próprio atleta, então é diferente. Então a equipe agora ela passa por uma reformulação, então isso vai refletindo nos campeonatos. A gente não está ainda onde a gente gostaria de chegar, que é novamente conquistar o terceiro lugar, né, tá ali pelo menos nos 3 primeiros do Brasil. Isso virá com o tempo. Não adianta também queremos dar passos maiores que a perna. Somos novos, né, relativamente novos. Então, no momento atual, a gente está em fase de implementação e nós estamos reconstruindo essa equipe. Né, com a Carla novamente guiando e levando, tentando novamente, né, porque é difícil. O esporte coletivo ele é muito complicado, né? Porque são vários fatores pessoais, entram muitas questões. Então eu falo que hoje a gente está em 10% do que a gente gostaria. Falta ainda um bom caminho para chegarmos às 3 posições principais dentro dos campeonatos. Eu vi que vocês realizaram um seminário para esportivo, né, aí em Minas Gerais. Como é que foi esse seminário e qual a importância dele? Então, o seminário, assim como, né, tudo que estava marcado aqui em Belo Horizonte, ele foi cancelado. Cancelado não, ele está
Está cancelado. Ele vai ser realizado, a gente não sabe quando, a gente tem que aguardar as determinações da prefeitura, né? Mas a gente tem uma expectativa muito boa. Esse seminário ele é fundamental. Durante os 2 primeiros anos da Associação Mineira do Paradesporto, a intenção de toda a equipe técnica foi de participar de seminários paradesportivos. Então, participamos de vários, inscrevemos vários trabalhos acadêmicos. E esse ano a gente dá um passo maior, que é o passo de realizar um seminário aqui em Belo Horizonte, na perspectiva de capacitar novos profissionais, fazer parcerias grandes com a PUC, com a UFMG, trazer esses estudantes de educação física para conhecerem um pouquinho mais do mundo do paradesporto. Inclusive o Ângelo vai estar nesse seminário representando, né, se na nova disponibilidade de data for possível, representando o vôlei sentado, como oficina do vôlei sentado. Então a gente espera desse seminário que seja um marco. Porque é o primeiro grande seminário paradesportivo de Minas Gerais nessa dimensão, com parceria com o Conselho Regional de Educação Física, com parceria com o CREFITO também. A gente quer trazer os terapeutas ocupacionais para atuarem com a gente, mais fisioterapeutas também. A gente fez uma parceria também com o Centro de Treinamento Paralímpico, que é o CRTE daqui de Minas Gerais, né? Que vai participar, vai levar os estudantes da UFMG, então a perspectiva é boa. Esse seminário, a nossa ideia é que ele aconteça a partir de 2020, todos os anos, para que a gente tenha também, a gente precisa de ter trabalhos, estudos científicos, para poder até politicar um pouco para desporto aqui em Belo Horizonte, para a gente poder ter dados, para a gente poder crescer ainda mais. Coisa boa. Aqui também, né, a CBVD iria realizar um seminário e, infelizmente, no final de março, né, infelizmente, devido a essa pandemia, o surto de pandemia, também teve que adiar, porque o seminário ainda será realizado, porque o paradesporto é uma modalidade que não pode ficar sem essa troca de experiência entre todas as equipes nacionais, não é isso? Exatamente. E aqui em Minas, eu falo que quando o estatuto da instituição ele foi escrito e levado muito a sério, um dos nossos papéis principais, né, um dos papéis da Associação Mineira do Paradesporto, é levar o paradesporto para cidades, municípios onde ele ou acontece de maneira mais amadora ou ele não acontece. Então, assim, os projetos do Minas Paradesporto também, né, já estão todos aprovados na lei de incentivo, eles têm também o cunho científico. A gente pretende que esse seminário não seja realizado só em Belo Horizonte. A gente quer que esses diálogos aconteçam nas regionais do estado de Minas Gerais. É uma das nossas intenções também. Por essas trocas, né, eu acho que cada região tem sua especificidade, a gente quer conhecer na perspectiva também que ele seja implementado e despertar novos talentos. Minas Gerais é um potencial muito grande e a gente tem que aproveitar mais disso. Um estado muito grande, grande potencial, né? Infelizmente, assim, a gente vê que ainda existe uma certa resistência, mas a gente está aqui para lutar para essas lives, para isso, para aproximar cada portas abertas para receber todo mundo, né? Que o esporte é uma ferramenta de transformação na vida dessas pessoas, não é isso? Exatamente. A gente fala que o esporte transforma e no caso da Associação Mineira do Paradesporto, a gente tem até o slogan que fala: o paradesporto é o que nos move. Muito bem, muito bonito e sugestivo. Né? Sim. Linda, vamos falar um pouco aqui sobre a CBVD. Vocês são uma associação, né, filiada à Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente. Como é que você vê o papel da CBVD no desenvolvimento do voleibol sentado? Então, todo grande esporte, principalmente de alto rendimento, tem a sua confederação, né? Só que eu acho que, além disso, a CBVD faz um papel ainda que para nós foi muito importante, que é o papel de nos auxiliar no fomento e desenvolvimento do vôlei sentado aqui em Belo Horizonte. A gente teve uma oportunidade no ano passado com o Thiago, nosso técnico. Ele passou, ano passado não, esse ano, ele passou uma semana com vocês em São Paulo, no treinamento da seleção brasileira. Quando ele volta motivado. Ele volta com conhecimento, porque imagina, a gente tão longe, né, um estado que tem uma equipe de vôlei sentado, é difícil essa troca.
Então, assim, a confederação, para além do papel que ela já tem, por ser uma confederação, de gerir o esporte, de gerir as competições, de gerir as seleções, essas estratégias que vêm sendo criadas pela gestão da CBVD, vêm auxiliando o nosso clube aqui em Belo Horizonte. Tivemos um atleta, o Gabriel, que participou de uma semana também com a seleção. Então, quando ele retorna, todos os outros atletas também estiveram com ele lá. De uma maneira ou outra, eles estiveram ali. Sim. E principalmente a ida do Thiago, que além dos brilhos nos olhos, de ter esse reconhecimento, ainda voltou com vários conhecimentos que pode ser aplicado na equipe. Então é fundamental, para a gente é importantíssimo. Os campeonatos, quando você participa, como é que vocês são uma equipe relativamente nova, né? Mas você já participou de alguns campeonatos, você pôde sentir como é a organização, não é isso? Sim, os campeonatos até pelo que a equipe técnica nos devolve de informações, sempre muito bem organizados, sempre com o intuito de auxiliar os clubes, apesar de que os clubes devem caminhar por si só. Muito, muito tem isso no paradesporto, não só no vôlei sentado, mas a gente sentiu muito isso também quando a gente está na ANDE, quando a gente está em outras confederações, que os clubes têm que começar a aprender a caminhar por si só também. Nem sempre vai ser possível auxiliar, né? Vai muito do que vem de verba para todos, né? Então, assim, além da excelência na organização, sempre que possível nos atenderam para que pudéssemos estar com toda a equipe técnica presente. Então, assim, quando a gente recolhe informações, é sempre de agradecimento pela parceria e pelo entendimento da realidade dos clubes. Eu acho que isso é muito importante, né? Entender qual o processo que o clube se encontra e auxiliar, mas sempre tendo claro os papéis de cada um, né? O que é o papel do clube e o que é o papel da confederação. Exatamente. Lina, a gente realmente essa live que está sendo isso está sendo uma aula, né, de desenvolvimento do paradesporto no Brasil. A Associação Mineira vem dando um show, vem mostrando como que deve ser trabalhado, a maneira correta que deve ser trabalhado, vocês procurando maneira de viabilizar, não esperar uma ajuda, não esperar que nada caia do céu, procurando maneira de cadastrar projetos, de outras formas de fazer parcerias, de estar englobando várias pessoas, ajudando para poder dar resultado, que é isso aí hoje que a associação está, né? A gente tenta sempre, a gente sempre lendo, sempre estudando. A gente agora solicitou o cadastro no Pronas PCD, porque a gente quer também começar uma iniciação, a gente quer fazer algo na perspectiva do lazer, na perspectiva do projeto educacional, para a gente poder garimpar em novos talentos. Então, eu acho que é isso. Acho que os clubes, né, a gente tem que ter a consciência do nosso papel como clube formador, algo que nos propusemos, né, quando idealizamos a instituição, para desenvolver o segmento. Então, assim, eu até aproveito o momento para agradecer. Eu vi que tem muita gente, muitos profissionais da instituição aí vendo nossa live, nossa conversa. Agradecê-los, porque são eles que no dia a dia tiram para frente, são eles que estão aí encabeçando. Então, aproveitar para agradecer cada um que nos ajuda. Estamos nos momentos finais aqui da nossa live. Se você quiser deixar um recado, falar alguma coisa aí, tá o espaço aberto para você. Gostaria de agradecer, uma honra falar, divulgar o trabalho da Associação Mineira do Paradesporto. Gostaria de nos colocar à disposição, se tiverem mais clubes filiados assistindo, quiserem dialogar, quiserem conversar um pouquinho sobre as estratégias para o desenvolvimento do vôlei sentado em âmbito nacional ou estadual, que pode entrar em contato com a gente. As nossas redes sociais é @amparadesporto, nosso site também é amparadesporto.com. Se quiserem, estamos à disposição, eu também estou à disposição, tá? Se quiserem também, estou vendo a Carla, que o comentário da Carla é sempre muito importante. Mais jogos entre as equipes que não tem como competir, com certeza, pode entrar em contato com a gente direciona para a Carla, aproveitar e mandar um mega abraço para a Carla, ela que é a percussora do vôlei sentado aqui em Minas. Então, entre em contato com a gente, estamos à disposição e agradecer novamente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Lina? Chegando no nosso tempo, vamos encerrando a nossa live. Esperamos aí ter esclarecido muitas dúvidas do pessoal que está em casa assistindo a live, e essas pessoas que estejam interessados
em saber como é que faz para fomentar, procurem aí tanto a confederação, né, nosso Instagram, como da associação, @AM Paradesporto. Elas estão à disposição aqui e a gente também. Muito obrigado, Lina. Boa tarde, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Pessoal, boa tarde. Encerrando mais uma live aqui pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficiente. Em nome do presidente, né, Ângelo Alves Neto, agradecemos a audiência de todos. A live hoje foi falando sobre o voleibol sentado em desenvolvimento lá em Belo Horizonte, através da AM Paradesporto, que estiveram aqui conversando com a gente, a Célia Procópio, que é a presidente da associação, e a Lina Vitarelli, que é a idealizadora e uma das fundadoras. Muito obrigado aí para todos que assistiram. Foi muito boa hoje, o assunto foi esclarecedor. As pessoas que tiveram dúvida sobre como criar uma associação, muitas das dúvidas foram tiradas aqui. Agradeço demais a todos a audiência. Boa tarde e lembrando, a próxima segunda-feira, outra live aqui, sempre às 15 horas da tarde. Viu, pessoal? Muito obrigado.